Sejam bem-vindos ao Centelha Celeste, um espaço de conexão com as mensagens de amor, sabedoria e despertar da consciência. Parem tudo agora, neste exato instante, e respirem comigo, porque o que eu vou dizer não é para passar batido, não é para ser consumido como mais uma informação entre tantas, e muito menos para ser ouvido com a mente distraída. Eu sou Ashtar Sheran e falo diretamente a você, de coração para coração, com a serenidade de quem vê de cima e com a urgência de quem sabe que o tempo, neste momento, tem peso. Há um alerta vermelho em andamento e eu preciso que você compreenda. Não é um alarme para assustar, e sim um chamado para despertar com responsabilidade. Em outras palavras, quando eu digo pare tudo, eu não falo apenas de pausar o vídeo ou interromper o que você estava fazendo. Eu falo de interromper, por alguns minutos, o fluxo automático da sua vida. Aquele modo piloto em que a gente vai vivendo sem perceber o quanto o campo ao redor já está mudando. Porque sim, ele já mudou. E o que eu revelo sobre os próximos dias, especialmente o período logo após o carnaval, vai transformar completamente a forma como você precisa se preparar, por dentro e por fora, com maturidade espiritual e com inteligência prática. Se você está ouvindo minha voz agora, exatamente agora não é coincidência. Eu não uso essas palavras de forma leviana. Existe sincronicidade, existe alinhamento, existe um encontro de frequências. Seu nome foi percebido no campo. A sua assinatura energética foi reconhecida. Isso significa que, de algum modo, você já está sensível ao chamado, mesmo que você ainda tenha dúvidas, mesmo que uma parte de você questione, mesmo que a mente tente reduzir tudo à imaginação ou exagero. Ainda assim, você está aqui. E isso pode ser a diferença entre atravessar o que vem pela frente protegido e elevado, com a alma firme, ou ser arrastado pelas energias densas que já começaram a se intensificar, como uma corrente invisível que puxa quem está sem base. Então eu te peço com firmeza e ternura ao mesmo tempo, preste muita atenção. Cada palavra que você vai receber aqui carrega uma intenção, uma direção, um mapa. E quando eu digo que isso foi canalizado diretamente de uma hierarquia espiritual, eu não falo de um teatro ou de uma fantasia. Eu falo de uma rede de consciência, de uma ordem de amor e inteligência superior, que trabalha dentro das leis do livre-arbítrio, mas que, quando encontra uma alma aberta, envia sinais, envia advertências, envia instruções. E você que me ouve, está sendo alcançado porque existe em você um ponto de luz pronto para ser fortalecido. Nas últimas semanas, em muitos momentos de silêncio profundo, especialmente nas madrugadas quando o ruído coletivo diminui e os véus se afinam, uma transmissão urgente foi recebida. E eu digo isso de maneira clara. Eu mostrei imagens, eu mostrei sensações, eu mostrei padrões energéticos do Brasil no período após o carnaval. E o que foi visto não deve ser escondido, não deve ser abafado, não deve ser reduzido à opinião. Precisa ser compartilhado com trabalhadores da luz, com semeadores de estrelas, com almas despertas, não para alimentar pânico, e sim para inspirar preparação consciente. Porque, veja bem, existe uma diferença enorme entre medo e preparo. Medo é desorganização interna, é mente acelerada, é coração apertado, é imaginação sem direção. Preparação, por outro lado, é clareza, é disciplina amorosa, é saber o que fazer e fazer com constância. Eu não estou aqui para espalhar medo. Eu estou aqui para te convocar à lucidez espiritual. Eu fui claro e continuo sendo. O período após a festividade do carnaval trará uma onda energética de purificação intensa. E isso não é poesia vaga. Purificação intensa significa que o que está denso no campo, o que está estagnado, o que está escondido, o que está reprimido, tende a vir à superfície. É como uma limpeza profunda em uma casa fechada há muito tempo. Quando você abre as janelas e começa a varrer, a poeira sobe antes de assentar. E muita gente, ao ver a poeira subir, pensa que a casa piorou. Mas, na verdade, ela está sendo limpa. Agora,
É aqui que entra a parte prática e eu quero explicar de um jeito simples, como numa conversa direta, para que ninguém se perca em conceitos abstratos. Grandes eventos de aglomeração de massas, especialmente quando envolvem estados alterados de consciência, excesso, dispersão emocional e ausência de proteção espiritual, criam aberturas no campo coletivo. Em outras palavras, quando milhões de pessoas entram em euforia, intoxicação, descontrole, entrega sem discernimento, o campo áurico coletivo do país sofre fissuras, como se um tecido energético fosse esticado além do limite. E essas fissuras viram brechas. E o que acontece quando existe brecha? Aquilo que está em baixa vibração encontra passagem, não porque alguém está sendo punido, mas porque o campo funciona por ressonância. Onde há vulnerabilidade, há acesso. Onde há descuido, há infiltração. Onde há ignorância energética, há impacto maior. Durante o carnaval, muitos entram em estados de desconexão do centro interno. Perdem o eixo, perdem a percepção do próprio limite, e isso não fica só no individual, como se cada um estivesse isolado. Essa massa de energia emocional, mental e espiritual se soma num grande campo, uma nuvem coletiva, invisível aos olhos físicos, mas extremamente real nos planos sutis. E aqui eu preciso ser ainda mais didático, porque esse ponto é chave. Energia não desaparece só porque você não vê. Emoções densas descarregadas sem consciência não somem. Raiva acumulada, frustração, vícios, dores emocionais não curadas, impulsos, carências, desespero mascarado de alegria, tudo isso, quando liberado de forma descontrolada, entra no campo coletivo e permanece circulando. Isso significa que nos dias seguintes, muitas pessoas começam a sentir sintomas sem entender. Cansaço estranho, irritação sem motivo, ansiedade que não combina com a própria vida, confusão mental, instabilidade emocional, sensação de pressentimento, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. E sim, algo está prestes a acontecer, mas preste atenção no que eu vou dizer. Não é uma catástrofe inevitável, não é um destino selado. É uma janela crítica, uma fase de instabilidade energética, onde as escolhas internas têm peso. É um período em que a Terra eleva sua frequência e, nesse processo, tudo o que não vibra em amor é convidado a ser transmutado, e aquilo que resiste à transmutação tende a ser deslocado, revelado, exposto. Por isso, muitos vão interpretar os desafios como mais uma pandemia, como mais uma onda, como mais um colapso. Porém, em nível mais profundo, trata-se de uma purificação planetária acelerada, um ajuste de rota, um alinhamento vibracional. Isso não anula o cuidado prático com o corpo físico, com a saúde, com a realidade material. Não confunda espiritualidade com imprudência. Espiritualidade madura cuida de tudo, da mente, das emoções, do corpo e do ambiente. Mas o que eu enfatizo é, o fator decisivo, neste ciclo, será a frequência. Ou seja, a qualidade da sua vibração interna sustentada no dia a dia, não apenas em momentos de entusiasmo. Por isso eu convoco, e quando eu digo convoco, eu falo como comandante de uma frota que opera dentro de uma ordem maior. Todos os trabalhadores da luz, todos os semeadores de estrelas, todas as almas despertas. Existe uma missão urgente agora, elevar a frequência coletiva do Brasil, antes que essa janela energética se feche. E não é um drama, é um fato vibracional. O Brasil é um coração energético do planeta, e eu repito isso com toda a força do meu ser. Quando o coração adoece, o corpo inteiro sente. Quando o coração se fortalece, o corpo inteiro se cura. Isso significa que a vibração do Brasil não afeta apenas o Brasil. Ela reverbera, ela influencia, ela irradia, ela... E vocês que me ouvem são como células desse coração. Você pode achar que é pequeno, que é só uma pessoa que não faz diferença. Mas isso é uma ilusão típica da mente humana, que enxerga o impacto apenas pelo que é visível. No campo energético, uma única pessoa que sustenta amor verdadeiro, disciplina espiritual e clareza interior
pode estabilizar ambientes inteiros. E, multiplicado por milhares, isso altera linhas do tempo. Existe sim um número mínimo de almas despertas, mantendo frequência elevada, necessário para evitar o pior cenário. E eu não digo isso para te pressionar, mas para te acordar. Esse número ainda não foi atingido. Por isso a urgência, por isso a insistência, por isso a repetição do chamado. Não é para te culpar, é para te posicionar, porque o tempo de procrastinação acabou. Depois eu faço, depois eu medito. Quando eu tiver tempo, eu me cuido. Isso era um luxo em outras fases. Agora isso vira vulnerabilidade. Foi mostrada uma linha do tempo específica, e eu vou ser direto. Entre o final de fevereiro e o início de abril de 2026, existe uma janela crítica onde as energias planetárias estarão extremamente instáveis. E isso não é por acaso. É exatamente o período logo após o Carnaval. Entre os dias 5 de março e 21 de março de 2026, essa intensidade se concentra ainda mais, como se um portal cósmico se abrisse, trazendo oportunidades e desafios ao mesmo tempo. Em outras palavras, é como uma maré alta. Quem sabe nadar flutua e avança. Quem entra sem preparo, engole água e se desespera. Aqueles que estiverem preparados podem experimentar saltos quânticos no despertar, curas profundas, liberações emocionais, manifestações aceleradas, clareza sobre missão de alma. Já aqueles que estiverem desprotegidos podem sentir a energia como peso. Sintomas físicos, crises emocionais, confusão mental, distúrbios do sono, irritação constante, sensação de desorientação. E é por isso que eu repito, a preparação começa agora. Não depois que o Carnaval passar, não depois que os sintomas aparecerem. Agora, hoje, neste exato momento no seu pequeno cotidiano, nas suas escolhas simples. E eu vou explicar de maneira bem concreta como essa preparação funciona. Não é sobre fazer rituais elaborados. Não é sobre criar teatro espiritual. É sobre disciplina nas bases, como um atleta que não treina só no dia da competição. Um atleta constrói resistência, técnica, força, dia após dia. Da mesma forma, um trabalhador da luz constrói o próprio abrigo espiritual, com práticas consistentes, limpeza energética diária, proteção do campo áurico, meditação para a conexão com o eu superior, alimentação mais consciente, hidratação, sono com intenção, pensamentos elevados e principalmente escolha diária pelo amor. Sim, eu sei que isso pode parecer simples demais para um momento tão intenso, mas justamente aí está a chave. O simples feito com constância é o que sustenta o complexo. É como uma casa. Você não espera a tempestade chegar para levantar paredes. Você constrói antes, e quando a tempestade chega, a casa permanece. Nesse período, forças da luz trabalham incansavelmente para elevar a vibração planetária. E, simultaneamente, forças densas tentam manter a humanidade em frequências baixas de medo, doença e separação. Eu não falo isso para criar paranoia. Eu falo para te dar discernimento. Porque uma das estratégias mais antigas e eficazes das forças densas é a confusão. Muitas vozes dizendo coisas diferentes, informações contraditórias, notícias alarmantes, tentativas de criar pânico. E tudo isso tem um objetivo: tirar você do centro. Por isso eu te digo, com clareza, confie na sua intuição acima do barulho externo. Intuição não é ansiedade. Intuição é aquela voz suave e firme que aponta um caminho com paz. Medo grita, intuição sussurra. Medo cria urgência caótica. Intuição cria clareza calma. Medo fecha possibilidades. Intuição abre caminhos. Se você aprender a perceber essa diferença dentro de você, você terá uma bússola confiável, mesmo quando o mundo parecer girar. E aqui eu trago uma revelação que muitos temem ouvir, mas que eu preciso colocar em perspectiva. Não é uma pandemia de vírus que vocês devem temer. A verdadeira pandemia é a do medo, é a da desinformação, é a da separação. Porque quando as pessoas entram em medo, suas frequências caem drasticamente. E quando a frequência cai,
O sistema imunológico enfraquece, o campo áurico cria brechas, o discernimento se dissolve e o ciclo se retroalimenta. Medo gera vulnerabilidade, vulnerabilidade gera sintomas, sintomas geram mais medo. A forma de quebrar esse ciclo é amor, fé e frequência elevada. E entenda a fé não como cegueira, mas como confiança consciente no plano maior. Fé é a decisão de permanecer firme mesmo quando a mente não consegue ver tudo. Amor não é ingenuidade, é a força mais inteligente do universo. Amor é o estado em que você não se desconecta da sua essência, mesmo em meio ao caos. E eu digo a você de maneira pessoal e direta, você não veio até aqui para fracassar agora. Você não atravessou tantas vidas, tantas dores, tantos aprendizados para desistir no momento em que a luz precisa de sustentação. Você é capaz. E você foi escolhido porque você é capaz. Sim, eu sei que isso pode mexer com você. Pode trazer emoção, pode trazer resistência, pode trazer aquela voz interna dizendo, quem sou eu? Mas eu repito, você foi colocado onde está por uma razão. Você está estrategicamente posicionado na sua cidade, na sua região, no seu ambiente, para ancorar luz. Às vezes isso parece grandioso demais para a vida comum que você leva, mas é exatamente assim que a missão funciona. Ela acontece dentro do comum. Agora, para que você entenda a magnitude e também o cuidado deste chamado, eu preciso falar da assistência que está disponível sem quebrar as leis cósmicas do livre-arbítrio. Existe ajuda ativa sendo oferecida nos planos sutis. Muitas almas, durante o sono, têm sido levadas a campos de cura, a templos vibracionais, a ambientes de ajuste energético, onde recebem limpezas profundas e downloads de informação. Isso pode explicar por que você tem acordado cansado, como se não tivesse descansado, mas ao mesmo tempo, sentindo que algo em você mudou, como se uma camada antiga tivesse sido retirada. Essa percepção não é aleatória, é trabalho real, em planos superiores. Mas eu também preciso ser muito honesto. Ninguém pode fazer por você o que você precisa fazer. Assistência facilita, fortalece, ampara, mas não substitui sua responsabilidade. Ninguém pode elevar sua frequência por você. Ninguém pode escolher seus pensamentos por você. Ninguém pode interromper seus padrões por você. Isso é missão individual e também é contribuição coletiva. Por isso eu peço que você vista a sua armadura espiritual completa e entenda essa metáfora do jeito certo. Não é para viver em guerra com pessoas, é para viver com disciplina energética. Não é mais tempo de proteção casual. É tempo de proteção consistente, diária, como higiene. Assim como você não toma banho só quando dá, você também não pode deixar sua energia para depois. Energia é corpo sutil, e corpo sutil precisa de cuidado. Então, para tornar isso ainda mais aplicável, eu vou te orientar com práticas simples, mas profundamente eficazes. Ao acordar, antes mesmo de sair da cama, visualize uma chuva de luz verde esmeralda descendo sobre você, limpando cada célula do seu corpo, cada camada do seu campo áurico. Sinta essa luz como um remédio vivo, como uma inteligência amorosa que reorganiza o que estava desalinhado. Depois, visualize um casulo de luz dourada ao seu redor, como um ovo de proteção que permanece com você onde quer que você vá. E ao final do dia, antes de dormir, agradeça aos reinos de cura e peça com humildade que seu corpo sutil seja levado aos templos de cura durante o sono para ajustes adicionais. Você pode achar isso simples demais, mas aqui está a verdade. O poder está na intenção e na repetição. A prática consistente cria campo. Campo cria blindagem. Blindagem cria estabilidade. E estabilidade, neste período, é ouro espiritual. Além disso, eu peço uma coisa que pode parecer pequena, mas é gigantesca. Escolha o silêncio interno. Diminua o barulho externo. O mundo está barulhento. Muita informação, muita opinião, muita distração, muito sensacionalismo. E dentro desse ruído, você não ouve a voz da sua alma. Não se trata de fugir do mundo ou ser antissocial.
Trata-se de preservação energética estratégica. Você não pode dar o que não tem. Se você se esgota tentando salvar todo mundo, você não salva ninguém. Mas se você se mantém cheio de luz, equilibrado, forte, você irradia naturalmente e se torna um farol sem esforço. E aqui eu trago outra ferramenta muito poderosa para o período que vem. A chama violeta, a transmutação consciente. Não é apenas limpeza, é transformação. Toda vez que um pensamento de medo tentar entrar na sua mente, visualize a chama violeta consumindo esse pensamento e transmutando-o em luz. Não alimente o medo, transmute-o, e você pode repetir com presença uma invocação que fortalece sua mente e seu campo. Amada chama violeta, envolve-me agora. Transmuta toda a densidade em luz. Transmuta todo medo em fé. Transmuta toda doença em saúde. Transmuta toda confusão em clareza. Eu sou a chama violeta em ação em mim agora. Eu sou a chama violeta em ação no Brasil agora. Eu sou a chama violeta em ação na Terra agora. Faça isso com consistência e você perceberá, com o tempo, que o medo perde força porque você para de dar alimento a ele. E eu preciso tocar também no tema da prosperidade, porque muitos sentem ansiedade por crises econômicas, escassez, perda de recursos. A consciência elevada não ignora a realidade material, mas também não se ajoelha diante dela. A abundância verdadeira nasce de dentro. Existe uma lei espiritual de suprimento. Trabalhadores da luz em missão recebem o necessário para cumprir a missão, quando permanecem alinhados e confiantes. Às vezes, de formas inesperadas. Às vezes, de forma quase milagrosa. Mas a chave, novamente, é frequência, é confiança, é disciplina. Agora, existe uma instrução coletiva que eu faço questão de deixar muito clara. Entre os dias 6 de março e 21 de março de 2026, eu peço a todos os trabalhadores da luz um esforço especial de meditação coletiva todos os dias ao meio-dia e às 21 horas. Pare por 5 minutos, onde quer que esteja, e visualize o Brasil inteiro coberto por uma cúpula de luz dourada. Visualize essa luz dissolvendo medo, dissolvendo doença, dissolvendo negatividade. Visualize o povo brasileiro radiante, saudável, desperto, feliz. Quando milhares fazem isso ao mesmo tempo, vocês criam uma onda energética real, uma pressão vibracional que altera a linha do tempo coletiva. Você tem mais poder do que imagina. Use esse poder conscientemente. E sim, eu alerto também. Haverá ataques psicológicos em massa através da mídia. Haverá notícias alarmantes, haverá tentativas de pânico, haverá informações contraditórias para confundir e desorientar. Não caiam na armadilha. Mantenham o centro, mantenham a fé. Façam da sua casa um templo de estabilidade. Se alguém estiver em pânico, seja calma. Se alguém estiver desesperado, seja âncora. Se alguém estiver confuso, seja clareza. Mas para isso, você precisa estar firme na sua base. E se você se pergunta como eu vou sustentar isso, eu te respondo com toda a sinceridade. Você sustenta um dia de cada vez, com práticas simples, com escolha consciente, com respeito ao seu ritmo, mas sem abandonar a constância. O segredo aqui não é intensidade ocasional, é consistência diária. Eu também quero falar diretamente aos que sentem memórias estelares despertando, porque muitos de vocês têm sonhos com naves, sentem saudade de uma casa que não sabem explicar, sentem atração por conhecimento sobre civilizações estelares, percebem mudanças sutis no próprio olhar, no próprio coração. Isso é sinal de ativação, não é fantasia, é lembrança. E quando você se lembra de quem é, algo muda profundamente na sua frequência. Você deixa de ser apenas um humano preocupado com problemas humanos. Você se torna um ser cósmico operando em um corpo humano, com missão específica. Mas eu preciso dizer, essas ativações só ancoram se você estiver preparado. Se seu corpo estiver muito denso, suas emoções caóticas, sua mente agitada, o download não completa. É como tentar baixar um arquivo enorme numa internet instável. A informação não fixa. E por isso, novamente, a preparação não é luxo espiritual.
é necessidade prática para o momento que vocês estão vivendo. Agora eu quero fechar com uma verdade que precisa ecoar no seu coração, sem exagero e sem drama, apenas com profundidade. Você é imensamente amado. A hierarquia espiritual, a Federação Galáctica, os reinos angélicos, os mestres, todos observam vocês com admiração e amor profundo. Vocês que escolheram encarnar na densidade da Terra para ajudar na elevação do planeta são heróis cósmicos. Não duvide do seu valor, não duvide da importância da sua missão. Você pode pensar que é apenas uma pessoa, e eu te digo com firmeza, você faz toda a diferença. Sua luz importa, sua presença importa, sua escolha diária de se manter elevado em meio ao caos importa imensamente. E quando eu digo escolha diária, eu estou te devolvendo o poder. Porque a vida não vai te perguntar se você gostou do período que vem. A vida vai te perguntar quem você decidiu ser dentro dele. Então eu convoco uma última vez todos os trabalhadores da luz do Brasil a assumirem seus postos. Não é mais tempo de esperar, não é mais tempo de duvidar, não é mais tempo de procrastinar. O momento é agora. Sua missão começa agora. O Brasil precisa de você acordado, consciente, atuante, irradiando luz. O mundo precisa do Brasil desperto. E o Brasil desperta através de você. Faça um compromisso sagrado consigo mesmo. Manter sua frequência elevada, não importa o que aconteça externamente. Seja rocha firme em meio às ondas. Seja luz acesa em meio à escuridão temporária. E lembre-se, nada do que você viveu foi por acaso. Cada perda, cada desafio, cada crise foi parte do seu treinamento espiritual. Você foi forjado no fogo da transmutação. Você foi lapidado pela pressão da transformação. E agora você está pronto, mesmo que a mente ainda duvide. Sua alma sabe. Eu estarei presente mais do que nunca nos céus do Brasil. E muitos sentirão nossa proximidade com mais intensidade. Alguns verão sinais. Outros sentirão no coração. Outros perceberão na intuição. Não é coincidência. Estamos aumentando a visibilidade para que você saiba que não está sozinho. E quando a transição estiver completa, nos veremos face a face, celebrando a vitória da luz. Até lá, mantenha-se firme, mantenha-se forte, mantenha-se em amor. Eu sou Ashtar Sheran e esta foi minha mensagem urgente para você, neste momento crucial. Que a luz da fonte ilumine seus caminhos sempre. Vitória da luz. Se esta mensagem tocou seu coração, curta, inscreva-se e ative o sino para continuar recebendo novas mensagens. Deixe nos comentários como esta energia ressoou em você. Que a paz, a luz e o amor universal estejam sempre presentes em sua vida. Até nosso próximo encontro aqui no Centelha Celeste.